Bem-vindos de volta a outra lição no livro de Provérbios. E hoje, de novo, ainda estamos no capítulo 3, estamos fazendo assim o nosso caminho lentamente e nós vamos ler os versículos 27 até o final do capítulo. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te o darei se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Ok, bem, vamos ao Senhor em oração. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pela obra de salvação completa, que o Senhor tirou os nossos pecados com a morte do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor nos revestiu em perfeita justiça por intermédio da vida perfeita que Ele viveu no lugar. E agora, Senhor, regenere o nosso coração, nos dê, assim, o seu bom espírito e nos conceda a sua palavra, a sua sabedoria para nos guiar. Ó Pai, eu oro para que os jovens que estão ouvindo isso, Senhor, que eles venham se valer dos seus bons conselhos, suas boas coisas, que o Senhor fez por eles, que eles confiem em Cristo, que eles se alegrem no perdão dos pecados. Senhor, que eles sejam fortes na justiça imputada que é deles em Cristo. Que eles cresçam na santificação, Senhor. Lendo, estudando, meditando, memorizando a sua palavra. Ó querido Deus, tal caminho diante deles, tal mundo que eles devem viver, por favor, os oriente e os fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. Olha, antes de começarmos, eu estava pensando outro dia, eu li uma pequena declaração a respeito de um dos heróis na fé, George Miller, que quando ele era, eu acho que, ele faleceu quando ele tinha 90 anos, e o último ano da vida dele, como um velho homem que já havia lido a Bíblia muitas e muitas vezes nos últimos anos de vida, enfim. Então, no último ano de vida dele, ele leu a Bíblia de novo. 5 vezes. 5 vezes. Agora, aqui está um homem que Deus costumava cuidar de milhares e milhares de órfãos por causa de Cristo e de ensiná-los sobre Cristo. Um homem de fé, que acreditava nas promessas de Deus. Um homem que provavelmente tinha sido assim cristão por, quem sabe, 70 alguns anos, que serviu ao Senhor por muitos anos. E ainda assim ele viu a necessidade de ler a Bíblia 5 vezes nos seus últimos anos de vida. Jovens, quanto mais vocês deveriam dar a vocês mesmos ao estudo das Escrituras. Por favor, Gênesis até Apocalipse, muitas e muitas vezes, quanto mais você puder. Ok. Então, nós vamos no versículo 31. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Você conhece... Não é incrível que hoje, quase, se não, todos os heróis do cinema moderno são homens físicos, mulheres físicas, assim, que são grandes lutadores, fisicamente falando, que de alguma forma salvam o dia lutando
por serem fisicamente assim, fortes, eles espancam pessoas, atiram em outras pessoas. Você está entendendo? Agora, a Bíblia fala sobre o governo e a Bíblia fala sobre aqueles que fazem cumprir a lei, aqueles que protegem, e devemos honrar eles. Mas me parece que nos tornamos um povo assim que fala mais sobre não violência e sobre a paz do que qualquer outra coisa que já existiu no planeta. E ainda, a nossa arte, o nosso cinema, os nossos desenhos em quadrinhos, revistinhas, enfim, a nossa mídia parece se deleitar com homens que resolvem todos os problemas com os punhos e os pés ou uma arma. Agora, de novo, há algum tempo que é preciso lutar, há alguns momentos que é preciso lutar, e falaremos sobre isso mais tarde. Requer luta, mas para ser um homem violento, um homem dado à violência, um homem que ama a violência, um homem que resolve todos os seus problemas com a violência, a Bíblia fala muito negativamente sobre isso. Então diz, não tenhas inveja do homem violento. Você sabe, olha, homens que são fisicamente fortes, eles são sempre homenageados no mundo romano, assim. Eles eram homenageados. Homens que eram grandes lutadores, tinham desfiles para eles. Não tinha desfile para cientistas ou homens da literatura, mas tinham desfiles para grandes lutadores, comandantes e guerreiros que voltavam tendo destruído seus inimigos fisicamente. Parece que cada vez mais nos tornamos como o Império Romano, embora falemos muito sobre a paz. E, mais uma vez, deixa eu repetir tudo isso. Não que seja tudo negativo, mas os filmes de super-heróis e todas as coisas, como os problemas são resolvidos, eles não são resolvidos por intermédio de negociação, eles não são resolvidos por meio de trabalho, eles não são resolvidos dando algo, eles são resolvidos através de luta. E outra coisa, jovem, que eu quero ver é que, você entende? Um super-herói voando assim, através do ar, e acertando assim, as pessoas com seu escudo, ou cortando as pessoas com uma espada, ou atirando em pessoas com uma arma. E você os vê quase assim cair como se fosse algum tipo assim, de jogo, em um circo ou uma feira. Eu estive em situações extremamente violentas em que pessoas foram baleadas, onde pessoas foram explodidas, onde pessoas foram violentamente mortas. É horrível. E nunca sai da sua mente. E muitos desses casos, eu não conheço esses filmes, eles não mostram as consequências do que acontece em uma verdadeira luta. E não é uma coisa bonita. Não é nem mesmo uma coisa real, uma coisa honrosa, é uma coisa terrível. E é por isso que tantos bons homens e mulheres que realmente vão para a guerra por uma justa causa, que trabalham para nos proteger aqui no nosso próprio país, eles lutam com as coisas que eles têm visto, que eles sofrem com os pesadelos que eles viveram. Não é como um filme, não é como um videogame. Então, seja muito, muito cuidadoso para não ficar insensível a esses tipos de coisas. E, de novo, eu tenho uma grande admiração por aqueles soldados, aqueles policiais, essas mulheres e homens e mulheres que nos defendem tão retamente e com justiça. Mas saibam disso. Eles fazem isso com um grande custo, porque atos de violência, mesmo quando são apenas simples assim, vêm com um grande custo. Ok, diz, não invejes o homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Deixa eu levar isso para outro nível. Você não inveja os homens que muitas vezes são os homens mais homenageados neste mundo. É ótimo ser um homem ou uma mulher inteligente e ser um gênio e ser capaz de fazer muitas coisas e tal. E isso é certamente digno de admiração. Mas não é a coisa mais importante. É ótimo ver alguns desses atletas olímpicos e atletas profissionais e tudo, o que eles podem fazer com seus corpos, absolutamente é extraordinário. E digno de admiração. Mas isso não é o mais importante. Há pessoas que são tão talentosas
em fazer dinheiro e criar riqueza, e eles têm tanto poder e prestígio, e em alguns aspectos, pelo menos, alguns deles podem ser admirados, mas não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é a fé em Jesus Cristo, o Redentor e o Salvador. O mais importante é a glória e a honra que vem de Deus. A coisa mais importante que a pessoa deve admirar é a pessoa que mais confia em Cristo, que mais ama Cristo e procura se conformar à imagem de Cristo. O maior entre vocês é o servo de todos. Eu sei que é totalmente contrário a tudo que nós vemos no mundo. Olha, eles não fazem filmes sobre servos, entende? Mas é para isso que nós somos chamados. É para isso que somos chamados. Agora ele diz, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Ok? Agora que está algo que eu quero que vocês aprendam, eu acho que é muito, muito importante. Geralmente, se não sempre, você vê um homem que é imoral, ou qualquer pessoa, uma mulher que é imoral em uma área. E haverá muitas outras áreas na vida dessa pessoa que estará fora da vontade de Deus. Às vezes veremos assim uma pessoa que é extremamente talentoso, até parece ser extremamente zeloso pelas coisas de Deus, mas há essas inconsistências na vida deles. Você pode até querer chamar eles assim, embora não seja realmente pequenos pecados, pequenas indiscriminações, pouca falta de integridade, pequenos defeitos de caráter, desvios de caráter, mas você vê lá e você enxerga isso e olha, eu vejo todas essas coisas erradas, mas eles são tão incríveis nessa outra área, tenha muito, muito cuidado. Tenha muito cuidado. Devemos considerar o caráter e discernir o caráter acima de todas as coisas. E então, quando estamos olhando para uma pessoa, precisamos pensar em algumas coisas diferentes. Número 1, o que eles professam. Número 2, como eles realmente vivem. Porque a maneira como eles vivem nos diz quão genuínos eles são no que professam. Agora, mas ao fazer isso, faça na busca de discernir essas coisas. Eu quero que vocês percebam algo, que vocês também devem agir com misericórdia, porque não há ninguém que seja perfeito, exceto o Senhor Jesus Cristo. E todos nós falhamos de muitas maneiras. O que você está procurando é alguém que professa algo e procura realizar isso. E quando falha, essa pessoa confessa, se arrepende, retorna, reconhece e começa tudo de novo. Então diz para não invejar um homem violento. Não inveje nenhum dos caminhos dele, porque todos esses caminhos serão de alguma forma assim infectados pela violência deles. Agora, eu quero que olhemos uma passagem em Salmos 37, 1-3. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agora, fala sobre invejar os malfeitores, mas podemos aplicar isso de tantas maneiras diferentes. Diz, por exemplo, não tenhas inveja do homem violento, em Provérbios 3:31. Mas aqui em Salmos 37, 1-3 diz, não te indignes por causa dos malfeitores. Mas deixa eu dizer isso. Não inveje um homem por causa de sua força física. Porque um dia ele ficará velho e fraco. Não inveje um homem ou uma mulher por causa da sua riqueza. Por sua riqueza, ela não pode resgatar a alma deles. Não pode salvá-los da morte. Não inveje uma pessoa que é famoso, porque um dia eles serão esquecidos. Eu posso me lembrar, eu vivi o suficiente agora para ver pessoas que quando eu tinha 18 e 20 anos, eles eram muito famosos, e bonitos, e jovens, e fortes,
E agora, eles não são mais muito assim. Muitos deles agora já faleceram, outros perderam a fama, muitos perderam até a riqueza, e todos perderam a beleza e a força. Então, não inveje essas coisas. Não procure fazer dessas coisas o objetivo da sua vida. Porque isso não dura. O que que dura? Aquele que teme o Senhor, aquele que confia no Filho de Deus, aquele que ama. Sim, até o dia da minha morte poderei amar, até o dia da minha morte serei capaz de servir, até o dia da minha morte serei capaz de falar algo sobre Cristo, para demonstrar devoção de alguma maneira. Isso é o que você precisa buscar. Não inveje todas essas pessoas que parecem ter ganho o mundo inteiro, porque a maioria deles vai perder a alma. Olhe para aqueles que foram antes de vocês, que agora, quando eles já são velhos, não se arrependem, porque eles deram a vida deles para Cristo. E eles viveram a vida deles por Cristo. Em Salmo 37, 1-3, não te indignes por causa dos malfeitores. Às vezes olhamos ao redor e o mundo parece tão mal e parece haver pessoas más no poder e não sabemos o que vai acontecer se o governo for derrubado, já que o mercado de ações vai quebrar. O que é que vai acontecer neste mundo? Diz, não se preocupe, não te indignes. Então diz, não tenha inveja dos malfeitores. Enfim, que neste mundo parece tão confuso, assim, parece uma palha perturbadora, parece prosperar e tal, e se tornam cada vez mais fortes, enquanto os piedosos se tornam mais fracos e mais fracos. Não os invejem. Agora, por que não deveríamos invejá-los? Parece que devemos dizer que eles fazem o mal e ficam cada vez mais fortes, e aqueles que parecem servir ao Senhor, parece que ficam cada vez menores e menores e menores. Então, por que não deveríamos invejá-los? Bem, diz aqui no versículo 2, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Vão, sim. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e cultive a fidelidade. Sim, você deve estudar, jovem. Você deve aprender matemática, história e todas essas coisas. Sim, você deve conseguir um emprego. E você deve contribuir, deve criar uma família, você deve fazer todas essas coisas. Mas acima de todas essas coisas, procure agradar ao Senhor e cultivar a fidelidade a Ele. Isso é algo que é um dos meus termos favoritos, cultivar. Talvez seja porque eu fui criado em uma fazenda, eu não sei, mas parece assim tão apropriado. Plante a semente, a palavra de Deus, que fará com que você cresça em fidelidade. Cultive. E qualquer erva daninha que surgir, transformar o seu coração da fidelidade do Senhor, assim, apenas arranque essa erva daninha. Alimente a semente que você plantou, regue ela com oração e cresça na fidelidade a Deus. E no final dos seus dias, quando você for um homem velho, uma mulher velha, vocês vão olhar para trás sem arrependimentos e vocês vão levantar as mãos e vão se deliciar com o Deus de Jacó. E vocês dirão, o meu Deus tem sido fiel. Eu estou pronto para ir para casa. Agora, eu quero que olhemos o versículo 32. No versículo 31, não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. Versículo 32, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Agora, a palavra aqui significa astuto, torto, quase como algo viscoso, assim, é perverso e que desliza. Quando eu era um menino, morávamos no rio Ohio e fazíamos muita pesca assim naquele rio, especialmente lá no fundo dele também, assim, quando inundava. E às vezes você agacharia em uma dessas enguias do rio assim e lutaria, mas os homens colocavam-se no barco e tiravam do gancho, era desagradável. Eu quero dizer, você dificilmente poderia definir isso. Eles estavam girando e girando assim tão rápido como uma hélice, e estavam viscosos e tudo mais, e essa é a ideia aqui. Alguém torto e torcido, está torcendo alguém que não pode ser realmente você, não pode assim realmente tomar conta deles, você não pode realmente confiar nisso.
Eles estão sempre assim indo em uma direção, parece assim, mas na verdade estão indo em outra direção, dizendo uma coisa e significando outra. Agora aqui está outra coisa interessante. Ele diz no versículo 31, não tenhas inveja do homem violento. A razão pela qual o versículo 32, porque o Senhor abomina o perverso. Então, muitos homens... Agora, às vezes os homens bons devem ser violentos. Eles devem lutar. Mas os homens que são dados à violência, que vêm assim, para realmente assim, eles amam e buscam a violência e fazem mal aos outros, a Bíblia diz que eles se tornam tortuosos. Eles se tornam astutos, eles se tornam alguém assim que não são mais confiáveis, eles não têm integridade, eles são perigosos. E além disso, diz que eles são uma abominação, são perversos, abominação ao Senhor, são perversos. Um homem violento que faz o mal aos outros e tem prazer nisso, a Bíblia diz que essas pessoas são abominação para o Senhor. Agora a palavra abominação é uma das palavras mais fortes na Bíblia inteira. Significa que eles são repugnantes para o Senhor, eles estão se revoltando contra o Senhor, eles são repulsivos contra o Senhor, para o Senhor, eles são nojentos ao Senhor. Agora, você diz, bem, você sabe, eu não sou violento. Eu não sou uma pessoa violenta. Ok. Você é mais forte que o seu irmão e sua irmã? Você é mais velho? Você usa a sua força contra eles? Você trata eles, às vezes, assim, de uma maneira desamorosa, simplesmente porque você pode? Tá entendendo o meu ponto? Você não tem que ser alguém correndo aqui com uma arma e atirando nas pessoas ou indo para a guerra. Ou você não precisa ser um mercenário ou um terrorista. Mas você aproveita o fato de ser mais forte do que o seu irmão e sua irmã. Você machuca eles. Você pune eles. Você zomba deles. Você os menospreza simplesmente porque você é forte ou mais forte o suficiente para fazer isso? Bem, você está se dirigindo por uma estrada errada. Agora, tendo dito, eu quero que nós apenas olhemos para algo por um momento que eu tenho aqui nas minhas notas. E não devemos ser violentos e não devemos honrar homens ou mulheres violentos. Mas devemos ser fortes. E devemos lutar quando a causa é justa. Há momentos em que as nações, os homens, as mulheres, têm que traçar uma linha na areia em relação ao mal e dizer, você foi longe demais e você não irá mais. E às vezes, sim, você tem que lutar. Há um tempo de paz e um tempo de guerra. Agora está porque os provérbios são tão importantes. Uma decisão de lutar requer uma grande sabedoria, grande integridade e um grande amor. Um grande amor porque você não está lutando porque você odeia tanto o seu inimigo. Você está lutando por causa do seu amor por aqueles que você está protegendo. Também, até mesmo o seu inimigo. A Bíblia diz que lutamos não contra a carne ou contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra o príncipe da potestade do ar. Existem forças maiores do que apenas homens trabalhando aqui. Existe Satanás, existe o trabalho demoníaco através dos homens. Então, não estamos lutando diretamente contra eles em si, mas estamos lutando contra aquilo que os impele a um mal maior. Então requer amor, requer também sabedoria. Saber quando lutar e quando não lutar. Quando mostrar misericórdia, quando mostrar justiça, e isso requer sabedoria. E onde está a sabedoria? Onde ela é encontrada? Encontrada na palavra de Deus, encontrada no livro de Provérbios. E toda a história global, a história humana seria tão diferente se os líderes tivessem agido de acordo com a sabedoria das Escrituras. Todo o globo seria diferente. Você diz, bem, isso não vai acontecer, mas pode acontecer com você. Pode começar com você. Você diz, sim, mas um dia quando eu for um líder, eu farei isso. Não, se você não começar agora, você nunca será aquele líder que deveria ser. E se você não pode ser gentil, até mesmo
com a sua família? O que te faz pensar que você pode mostrar bondade para um inimigo? Se você não sabe quando lutar e quando não lutar, no pequeno mundo em que você vive agora, como você vai determinar que no grande mundo em que um dia você entrará, será diferente? Então eu estou dizendo a você, jovem, que o livro de Provérbios não é apenas para a escola dominical. É para toda a vida. E não é só por questões religiosas ou melhores. Bem, tudo é uma questão moral e tudo é uma questão religiosa, mas o que eu estou tentando fazer é embarcar tudo o que você terá que fazer. Você precisa de sabedoria em tudo. E se você vai estudar o livro de Provérbios, fará de você o homem, uma mulher que você deve ser. E a quem Deus pode confiar muitas coisas. Agora, diz que são abominação para o Senhor, perversos, repulsivos, ele os evita, ele está contra eles, mas então diz, mas aos retos trata com intimidade. Literalmente, o conselho privado é com o vertical. A SV traduz dessa forma, os retos estão em sua confiança. Quando dizemos que alguém está em nossa confiança, significa que nós compartilhamos até mesmo nossos segredos com eles. Porque podemos confiar neles. Na nova tradução para o inglês, ele revela o seu conselho íntimo para os retos. Agora, quem são os retos? Antes de mais nada, nosso relacionamento com Deus é através da fé em Jesus Cristo. Não há justo, nenhum justo sequer. E precisamos confiar em Cristo, porque Ele morreu pelos nossos pecados e recebemos a justiça dEle. Estamos vestidos com a justiça dEle. Através da fé em Cristo, também passamos a experimentar uma mudança de coração. E poderíamos assim voltar na direção do que significa ser feito à imagem de Deus. Então o justo, antes de tudo, é aquele que confia em Cristo e recebe o dom gratuito da justiça por intermédio dele. Mas então, como crentes, nós devemos conhecer a vontade dele, devemos estudar ela e gradualmente, pouco a pouco, nos conformamos a isso. Se lembrem que a justiça tem a ver com a retidão, como um padrão. E se somos justos, estamos conformados a esse padrão. O caráter de Deus e a vontade de Deus é o padrão para sermos justos e para sermos conformados a isso. E muito mais, quanto mais nós levamos a sério isso, nosso relacionamento com Deus, e procuramos a ser agradáveis a Ele, conformar a nossa vida a Ele, mais Ele nos deixa assim no conselho dEle e fala conosco por intermédio da sua palavra e nos usa. Você deseja ser usado por Deus, então você deve se aproximar dEle na palavra de Deus em oração. E você deve levar as ações da sua vida a sério, demonstrando ser confiável, não apenas estudando a palavra, mas além de estudar a palavra, aplicando ela na sua vida. Ok, vamos terminar aqui. Espero que tenha sido útil. Não inveje ninguém, nenhuma pessoa violenta, forte, rica, inteligente, famosa, por essas coisas. Mas admire a pessoa que está confiando em Cristo, dedicando a Cristo e andando em retidão. E não procure ser arrastado para o conselho íntimo de grandes homens. Todas as nações juntas não são nada mais do que uma gota em um balde, comparado a Deus, um grão no deserto, enfim, nada na balança. Não procure ser levado para o círculo interno dos supostos grandes homens, mas procure ser trazido, levado para o interior do círculo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus abençoe vocês.